Olá! Vamos agora ao tão esperado texto dissertativo argumentativo. Tá? Esse tipo de gênero faz com que você tenha os seus próprios argumentos para defender uma determinada ideia. Então, no texto dissertativo argumentativo, assim como as outras produções de textos argumentativos, o que você tem que ter? Uma introdução. A introdução é a tese. O que é a tese? A tese é o assunto. Então, para que você possa dissertar sobre um determinado assunto, faz-se necessário que você o conheça, tá? Então, nós temos a tese, os argumentos, né? Que nós chamamos também de desenvolvimento do texto, só que no caso do texto argumentativo dissertativo, o desenvolvimento do texto são os argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são todas as provas que eu tenho para poder defender uma determinada ideia, tá? E por último, nós temos a conclusão, que no caso do texto dissertativo argumentativo, essa conclusão é a proposta de intervenção. Então, o que é essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção é a solução, uma proposta de solução que você dá para o respectivo tema, tá? Então, a base para o texto dissertativo argumentativo é a introdução, que é a tese, a argumentação, que são as provas, e a conclusão, que é a sua proposta de solução. Na maioria das vezes, quando se aplica esse tipo de gênero textual, é normal que as pessoas deem textos para que você tenha uma base de qual é o assunto que está sendo tratado. Mas é óbvio e claro que você tem que conhecer esse assunto não só através dessa base que foi dada. Por isso que é muito interessante que você sempre esteja se atualizando diante dos temas sociais, né, que ocorrem no dia a dia, porque na maioria das vezes, para os grandes vestibulares, é cobrada uma temática social, tá? Então, algo que esteja acontecendo ou que aconteceu há um período curto aí para poder ser cobrado esse tipo de texto nas universidades, tá? Então, como já disse, você vai iniciar seu texto dissertativo argumentativo. O que você precisa fazer? Pensar no tema. O tema é o título? Não. O tema é o assunto. O título é aquilo que você vai dar para a sua própria dissertação. Então, no primeiro parágrafo, você vai fazer uma apresentação do tema. O que seria uma apresentação do tema? Então, no primeiro parágrafo, você irá falar sobre o assunto de uma forma geral, tá? No segundo parágrafo, terceiro parágrafo, aí vai depender
da quantidade de argumentos que você tem para defender a sua ideia. Nós temos argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade são os argumentos pelos quais alguém falou sobre um determinado assunto, e até os textos que você tem como recursos para que você possa estar aí se pautando dentro de determinados argumentos. É claro, você não vai poder copiar o texto literalmente, mas você pode fazer alguns adendos. Então, de acordo com estatísticas apresentadas pelo doutor tal, tá? Isso é o argumento de autoridade. Temos argumentos de exemplificação. Então, você sabe de uma situação que ocorreu e você vai estar se pautando diante dessa situação que ocorreu de acordo com esse assunto, tá? Isso são só alguns exemplos que eu tô dando em relação aos argumentos, tá? Tem argumentos que são voltados a índices, né? A pesquisas, a estatísticas, tá? Então, o argumento é a parte que vai fazer com que você faça uma defesa de sua ideia, tá? Então, você tem aí toda uma situação que você apresentou anteriormente e você vai, finalmente, concordar com determinada situação, discordar de determinada situação e, por fim, que seria o último parágrafo, é o que você vai estar elaborando essa proposta de intervenção. Ou seja, você vai estar colocando no último parágrafo qual seria a sua sugestão para a solução de determinado problema. Então, você vai sugerir algo. Dentro dessa sugestão, no texto dissertativo argumentativo, em nenhum momento você pode utilizar a primeira pessoa, tá? Esse texto dissertativo argumentativo, ele precisa ser um texto impessoal. Então, você não pode, no final do texto, chegar e colocar, na minha opinião, ou eu acho que... Não. Você já vai estar utilizando aí um conectivo, né? Que seria aquele elemento que dá a coesão no texto e a coerência, que faça com que você conclua esse assunto com uma nova problemática que você causa. Por que uma nova problemática? Porque quando você está elaborando a sua proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de solução, essa sua proposta de solução pode servir como base para um outro texto, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, espero poder ajudá-los aí de alguma forma. Beijo, beijo, fiquem com Deus.